budismo, suas características, ele desenvolveu-se de forma bem diferente em tempos e lugares diferentes, desde seu início no norte da Índia, em Katmandu, através do Buda histórico Shakyamuni. A preocupação primordial do Buda era de que todos os seres encontrassem a paz e a libertação do sofrimento. Nisso se baseia toda a essência do budismo. Podemos perceber diversas escolas budistas, cada uma delas se adaptou ao seu local, à sua época, e hoje percebemos o budismo dentro do Brasil, com algumas escolas de origens diferentes, procurando o seu espaço aqui, mas recebendo essa influência da nossa cultura, né, que é uma riquíssima cultura brasileira. Como no Tibete, ela se adaptou à cultura local, no Japão, idem, né? O Japão, antes do budismo, da chegada do budismo, que na verdade ele chegou no Japão no século IX, através do monge Kobodaishi. Depois, mais à frente, no século XII, surgiu outra escola, de onde eu recebi a ordenação monástica, a escola Soto. Antes do budismo ter entrado no Japão, existia o shintoísmo. Então, podemos dizer que a primeira escola do Japão, que foi a escola Shingon, ela é um budismo esotérico, ela teve uma intensa influência do shintoísmo, inicialmente. Então, nós percebemos questões, né, esotéricas que já estava arraigada cultura japonesa da época. No núcleo dos ensinamentos do Buda está a ideia de que o potencial para despertar a mente e para a perfeição, essa perfeição, ela é inerente a todos os seres, mas é necessário esforço pessoal para se conquistar esse potencial, essa perfeição. A essência básica do budismo é uma só, mas a maneira como cada um vai colocar esses ensinamentos básicos da octoplacenda, dos preceitos, como vai colocar esses ensinamentos em sua vida, na prática, vai diferenciar de cada pessoa, que haverão interpretações muito diferentes uma das outras devido ao indivíduo em relação ao outro, em função de cultura, em função de educação, em função de formação, formação, digamos assim, ética e profissional, de educação que vem, de repente, que recebeu da família, do meio em que viveu, que foi construída os seus 5 agregados. Tudo isso vai se caracterizar individualmente em cada um. A maneira de perceber, embora a essência seja uma só, mas a maneira de percepção, a maneira de ação vai diferenciar. Alguns vão estar mais próximos da ação correta para o despertar da mente. Outros vão se perder no meio do caminho. E isso não depende do grau atingido dentro de uma determinada escola ou de uma outra determinada escola. Muitas vezes até mesmo uma simples pessoa, que nem seja leiga, né, mas que seja apenas uma simpatizante do budismo, pode conseguir um processo de despertar, e outra que está aprofundada dentro de uma determinada escola pode não atingir, porque vai da interpretação e do modo de ação, como vai colocar isso, né, nesse processo, né, nessa ação. O Buda mesmo, ele proclamou que cada indivíduo é dono do seu destino. Enfatizou que toda pessoa é capaz de alcançar a iluminação. No cumprimento desse potencial, a compaixão está ligada, né? Está ligada lá. E a preocupação com os outros, com todo o meio que se vive, ela existe. Sendo ou não budista, essas qualidades são as qualidades que valem a pena ser cultivadas. Eu não fico alienado em relação à situação atual, mundial, ou mesmo dentro do Brasil que estamos vivendo. E percebemos muitas vezes, né, atitudes erradas, algumas até que se usam do budismo para colocar em ênfase, ou um determinado desenrolar, que não vai levar os seres à paz e muito menos à libertação do sofrimento. Pelo contrário, vai levar a sociedade a um caos, a um sofrimento assim praticamente abrangente,
onde a paz será inexistente, gerando caos, conflitos. Então então há como é notório essa percepção por umas mentes e outras não percebem. Outras vão justamente procurar favorecer as forças que levem a esse aumento de sofrimento, esse aumento do caos generalizado. E por que isso acontece? Porque umas percebem de uma maneira, porque outras percebem de outras. Todas estão certas? Todas estão corretas? Não. Porque é a base do budismo que se fala. Buda falou essa questão da libertação do sofrimento. Tudo que gera mais sofrimento aos seres e a mais pessoas, não é correto, é o errado. É o contrário à base da filosofia budista. Percebem? Percebem essa situação? Mas dentro do que eu estava falando do budismo, chegando agora aqui no Ocidente, aqui principalmente no nosso país, no Brasil, estamos observando esse florescimento de tradições budistas em novas terras. Então acabamos descobrindo com isso essas diferentes modalidades de prática. Quando a gente medita, né? Vamos praticar meditação, procurar esvaziar a mente do pensamento, a vacuidade, o não pensar. Como o Heidogen mesmo, né, da escola Soto, enfatizou o não pensar. Quando você medita e quando você pratica a meditação, quanto mais você pratica, mais você consegue esses momentos do não pensar, da mente silenciosa. Seus pensamentos param, você atinge um processo de silêncio mental. E quanto mais você pratica, mais tempo esse silêncio mental se torna maior. Isso é questão de prática. Agora, quando você termina a prática do zazen, da meditação, aí então você volta aos pensamentos, a sua mente volta a estar ligada nas ações diárias. Você volta às suas ações diárias no dia a dia, nos seus afazeres sociais, profissionais, enfim. É impossível que você mantenha a sua mente em silêncio no meio do burburinho desse mundo, né? Você não vai estar com a mente silenciosa, na vacuidade no meio do mundo atuando. Pelo contrário, você vai estar atento a tudo que está acontecendo, procurar estar o máximo possível atento a tudo que está ocorrendo à sua volta. No momento da meditação, você estaciona, você silencia, mas quando você sai da meditação, você volta ao processo do dia a dia. E dentro desse processo, você vai encontrar um discernimento, você vai ter um discernimento da realidade que está circundando tudo à sua volta, ou não. Tem essa questão, essa característica de, quando se fala de atenção plena, né? Atenção plena é você perceber tudo que está à sua volta como realmente é, sem distorção. Perceber as pessoas, os fatos, né, sem distorção. Perceber tudo isso e saber ter um discernimento do que é melhor. Mesmo você isoladamente, você está tendo a sua atitude em relação ao todo. Mas quando a gente fala, né, pensamento correto, ação correta, octoplacenta, tá ligado a isso? E nesse ponto, as escolhas, as soluções e as escolhas, você vai procurar as melhores possíveis que minimizem o máximo possível esse sofrimento. E não o oposto, não o inverso. O que for o inverso que favorece esse processo de sofrer, do sofrimento nas mais pessoas, a um número maior de pessoas, é uma atitude incorreta, uma atitude falha, uma atitude que não está, né, ligada a uma mente que percebe os fenômenos e tudo que está acontecendo à sua volta. E eu posso dizer que ao longo dessa minha existência agora, né, dos meus anos de vida, aí, eu tive a oportunidade de conhecer muitos budistas, muitas outras religiões também, onde eu pesquisei, procurei, interessei, li sobre diversos assuntos, muitos livros. Eu sempre digo o seguinte: a leitura é importante, a leitura é fundamental, mas sem a experiência própria, sem você vivenciar e buscar a vivência, esquece, de nada adianta, é um zero à esquerda. Ela é importante quando está ligada à experiência, à prática. Sem a prática não adianta. E Buda dizia isso, né? Buda dizia isso. E eu descobri que o seguinte, que precisava estender essa compreensão dessas práticas e tradições. Pesquisei muito sobre o Dharma, seus princípios, sobre o caminho, a senda, o caminho. E vi muitas pessoas que tiveram experiências místicas. Quando você fala assim que o budismo é uma religião
ou é um processo filosófico, muitas pessoas, cada um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra coisa diferente, completamente oposta e tal, dentro do mesmo segmento, porque é compreensão individual de cada um. Então, pessoas que tiveram experiências, né, místicas, duplicação etérea, ou seja, saída do corpo, né, a mente, a essência, se deslogou do corpo, ela teve uma saída do corpo e viu o seu próprio corpo. Eu tive essa experiência. E você vê o seu próprio corpo do alto e você perceber que a tua essência, a tua percepção independe da massa carnal do corpo. Obviamente, você ali, por mais que você lê vá ler livros sobre budismo, que fala que morreu, acabou, né? Não existe Deus, não existe essência, não existe alma, você vai ter uma percepção sua, você teve uma experiência específica sobre isso. Então, quer dizer, se você teve experiências místicas, determinadas experiências, elas vão te colocar numa interpretação diferente de quem não teve nenhuma. Que não viu nada, que não teve experiência nenhuma, não tem noção de como possa ser, acha que nem existe essa possibilidade da mente sem a matéria carnal. A maneira que se percebe não é a mesma quando você está na matéria carnal. Claro que as percepções não são as mesmas, mas a pessoa não teve uma experiência sobre isso. Então, as experiências de cada indivíduo diferencia a maneira como ele vai interpretar, como ele vai agir, como ele vai interagir, em função da sua formação cultural, da sua formação educacional. Sempre vão estar presentes, querendo ou não. Isso vai diferenciar. Vai colaborar diretamente para a ação correta, atitudes mais favoráveis para atitudes mais desfavoráveis. E sempre se diz de passagem que cada atitude desfavorável, cada atitude que venha a prejudicar, venha a trazer mais sofrimento para outros seres, estará, né, determinando uma dívida kármica. Isso aí é básico. Para cada ação existe uma reação. O que você coloca, o que você envia, você recebe. Sempre será assim. Porque é a lei básica que rege o universo. Então, retornando nessa questão agora, que eu estava comentando sobre o budismo dentro do Brasil, processo aqui no Ocidente, como ele vai se desenrolando, né, vai acontecendo, nós percebemos que está nascendo um budismo ocidental, um budismo brasileiro. Existe já esse fenômeno acontecendo. E ele é caracterizado por não ser um sistema tão complicado. Há uma necessidade de simplificação, de foco no seu processo de origem, da essência dos ensinamentos de Shakyamuni, sem pontos de vista sectários, por exemplo, né? É quando se procura, retrospectivamente, o próprio Buda, quando este questionou com muita severidade determinados dogmas fixos do antigo pensamento hindu, que impossibilitava o homem de um discernimento maior, de amplitude da mente. Nessa questão, até mesmo que, digamos assim, né, a questão das experiências individuais. Então, aquelas perguntas, né, básicas que ficam aqui. O que funciona para libertar a mente do sofrimento? Como se atinge a libertação do sofrimento? O que é necessário? No Brasil, a nossa sociedade, muito diversificada, né, ela favorece diferentes interpretações, como eu disse, e procurando desse procedimento, nesses métodos práticos, uma comprovação eficaz. Essas práticas budistas, elas se baseiam em investigação. Elas não podem partir numa crença cega de um dogma. É investigação e observação plena. Mas vejam bem, a base do budismo, ela sempre será uma investigação, uma percepção, uma experiência individual. Cada pessoa, quando senta e medita, ela vai ter um processo ali de desenvolvimento diferenciado de outra pessoa. As pessoas não são todas iguais. Uma vai ter uma dificuldade num aspecto, outra vai ter dificuldade no outro aspecto. Uma vai sentir mais dor na perna que a outra, né? Uma vai se sentir mais assim, desconfortável inicialmente, outra vai ter mais facilidade. E essa variedade, né, cultural que existe dentro de cada um, ligada a determinadas tradições, não é possível que a integridade de cada uma dessas diferentes culturas de despertar
se promovem de maneira igual. Agora, prática e disciplina estão encaixadas nisso. Sem prática e sem disciplina é impossível. Então é preciso disciplinar para aquele ponto essencial, que é o silenciar da mente, que é o esvaziar da mente, em todos os aspectos. Quando se medita, se esvazia a mente. Porque se você está pensando em algo, mentalizando algo, né, você está praticando uma mentalização e não uma meditação. Difere muito, nada tem a ver com a outra. E o Dharma, nessa questão toda, o termo Dharma, ele significa o caminho da libertação, o encontro da resposta dessa essência para todas as dúvidas e perguntas. E essa essência é uma só, volto a dizer, é uma só, é a base de todo o ensinamento. É onde está o verdadeiro ensinamento de Buda, né? Quando ele transmitiu isso para todos os seres, transmitiu a essência, e essa resposta que ele obteve. E essa resposta, essa essência, é uma só, independente de meio cultural, independente de local, independente de educação familiar, independente de essa essência é uma só. Essa investigação, cada um, fornece essas questões fundamentais. Qual é a natureza final da mente liberada, liberta? Trata-se de alguma coisa que já está lá, que já existe, ou apenas precisamos reconhecer, como algumas das tradições milenares sugerem? Ou essa mente liberta tem uma natureza transcendente separada por completo da experiência individual corriqueira? Olha que interessante, né? Essa ausência total, esse esvaziamento, esse silenciar, acontece como? Será que existem métodos diferentes para a prática da meditação, que levam para fins diferentes, interpretações? Ou o caminho para encontrar esse único Dharma, essa essência, o Dharma autêntico, ele se encontra dentro de uma unidade ou dentro de diversidade? Olha só que interessante. A gente fala de unidade, unificação. A essência é uma só. A essência é uma só. E essa investigação, através de experiências práticas de cada um, vai exigir muito. Exige determinado esforço, existe determinado sacrifício. Determinado esforço porque você sabe, se eu fizer isso, se eu agir assim, vou desencadear um resultado X. Como um tabuleiro de xadrez. Mover uma peça X vai desencadear quais possibilidades, o que poderá desencadear, todas as suas variantes. Muitas pessoas em ações, né, que agem às vezes sem perceber nessas variações, né? Ou percebem 2, 3 lances apenas. Outras conseguem perceber 6, 7 lances à frente. Tem uma percepção mais abrangente. Tem uma capacidade de percepção mais abrangente. Isso nada tem a ver com memória. Memória afetiva, memória, ou que se exige também de determinada capacidade de memorização. Não. Isso tem a ver com experiência acumulada ao longo de existências, de décadas de observação. Quanto maior a experiência, maior a capacidade de perceber as variantes em lances mais à frente. Aí então a pessoa, né, com essas experiências, com essa capacidade de percepção maior, vai poder agir de maneira mais favorável, de maneira que possa favorecer mais os seres à sua volta. Embora o processo tenha sido individual, mas quando ela vai tomar uma determinada posição, uma determinada ação, ela vai estar percebendo que para o seu próprio benefício, ela tem que beneficiar o máximo de pessoas que estão à sua volta. Não existe, embora o processo seja individual, não existe um processo isolado. O que você desencadeia vai voltar para você. O que você coloca para os outros vai voltar para você. E muitas vezes você tem que ser enérgico, você tem que ser duro. Não se trata de questão de inflexibilidade, mas se trata assim de energia. Muitas vezes você tem que ser taxativo, se colocar, porque dali você sabe, já você tem uma determinada sabedoria
já que aquilo vai gerar maior benefício. Em função de benefícios, está tudo ligado diretamente à redução do sofrimento dos outros seres que estão à sua volta, ou que possa evitar desencadear maiores sofrimentos. Tudo gira em torno disso, dukkha, sofrimento. Essa é a essência do budismo. Gachô.